Olá, eu sou Rosane Machado e hoje a convidada vem direto de São Paulo, falando sobre as emoções e quanto são importantes para que a gente viva bem e com qualidade de vida. Tudo bem, Cíntia? Como vai? Tudo jóia, Rosane. Gratidão pelo convite. Eu que te agradeço essa oportunidade de nos dar uma aula sobre a importância das emoções. Então, por onde tu gostaria de começar? Bom, vou percorrer um pouquinho, Rosane, sobre as emoções dentro de algumas visões, né? Porque eu acredito que nos dias de hoje nunca foi tão importante que a gente fale sobre as emoções e percorra essa compreensão do quanto é necessário uma educação emocional. Eu diria até uma alfabetização emocional, né? Nos dias atuais. Porque hoje nós temos, assim, uma evolução em vários aspectos, né, Rosane? Na tecnologia, na medicina, os instrumentos cirúrgicos, né? Tudo maravilhoso dentro desse mundo, mas nós, como sociedade, eu acho que falta muito ainda relacionado à nossa educação emocional. Afinal de contas, quando eu me conheço, eu me permito conhecer o outro. Quando eu me reconheço e compreendo a manifestação emocional em mim, eu compreendo no outro. E apenas dessa forma a gente consegue evoluir. Então, as emoções eu as vejo como competências que, se a gente utilizar direitinho, a gente vai chegar a um encontro com a nossa alma, porque somente nos conhecendo a gente pode nos dominar e apenas nos dominando a gente consegue se transformar. Né? Tá. Então, eu gostaria de dar assim uma pinceladinha abordar um pouquinho as emoções, mas fique à vontade se você Não, precisar. eu ia te perguntar, que emoções são essas que são tão importantes a gente ter esse conhecimento? Bom, Zani, nós temos 5 emoções básicas, né? Para quem já assistiu o filme Divertidamente, demos uma pincelada ali em alegria, tristeza, nojo, né? Raiva e medo. Então, essas são as 5 emoções básicas, né? E a gente precisa diferenciar o que, é a emoção e o que é o sentimento. Então, vamos Hum, lá. Para quem não assistiu Divertidamente, fica a dica. Aliás, hoje a gente tem bastante material para a nossa criançada começar a entender. Muito bom, né? Porque a gente realmente precisa dessa educação emocional. Eu falo que deveria ser matéria de escola. Então, segundo a nossa visão ocidental, e até a neurociência fala disso, as emoções, elas são programas de ação dirigidos para a nossa sobrevivência. Sim, isso é hum, real, né? Só que eu entendo que esse programa, ele vai agir da seguinte maneira, como um impulso. Então, essa explicação ela é muito válida, por exemplo, quando vamos imaginar um incêndio. Estou eu no meio de um incêndio e acontece dentro de mim um impulso para que eu preserve a minha vida. Isso é uma reação emocional, né? Agora, é claro que dentro de uma reação, de um impulso, um instinto emocional, ninguém vai parar ali e pensar, deixa eu pensar, eu vou buscar ali em cima, dentro da segunda gaveta, algo que me tenha um valor sentimental. Não, a gente tem um impulso, a gente não racionaliza. Isso é a execução daquele programa de sobrevivência, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de emoção, ela acontece em situações pontuais. Mas e nos dias de hoje, enquanto eu vou trabalhar e enquanto eu lido com a minha família, a gente não tem os mesmos impulsos, apesar de muitas pessoas reagirem às oscilações emocionais do dia a dia como se estivessem fugindo de um incêndio. Mas, na verdade, a gente precisa reconhecer o que é uma oscilação emocional e o que é a emoção que vem como um disparo mesmo, um programa. Tanto que a reação fisiológica é muito importante, a gente reconhece, né? Então, estou no meio de uma floresta recolhendo lenha e de repente um leão para na minha frente com aquela cara de fome. Então, eu tenho toda uma reação emocional acontecendo ali, né? Eu tenho um disparo, o meu sangue concentra nas minhas pernas, minhas pupilas dilatam, minha boca seca, e eu preciso desse impulso para fugir, para me proteger, para me salvar. Agora, quando a gente fala de oscilações, né, eu vejo uma certa diferença e é aí que eu falo sobre educar as emoções, tá? Que fique claro, porque senão os neurocientistas vão ficar muito bravos comigo. tá, e o que que seria essas oscilações, então? Que uma é normal, é uma questão de sobrevivência, então tu tem aquele impacto e tu vai fazer alguma coisa. E essas oscilações, como seria? Então, as oscilações, vamos pensar no nosso dia a dia. Então, eu acordo, às vezes já acordo atrasada, pronto, já estou brava comigo.
Então, o que vai acontecer? Uma série de insucessos. Eu bato o dedinho na quina da cama, eu me atrapalho com a roupa, derrubo o café. Então, parece que a nossa rotina, que já nos consome bastante, né, a gente acaba oscilando muitas vezes durante o dia. As mulheres sabem bem do que eu falo, né? Os homens ainda oscilam, mas tentam disfarçar. As mulheres já parecem ter mais oscilações, né? Até por conta de hormônios e tudo mais. Então, essas oscilações, elas são variações. Agora, se eu chego no meu trabalho e eu sei que uma situação pode acontecer, né? Por que eu vou reagir exatamente igual eu reagi na última vez que isso aconteceu? Aí falta um domínio emocional. Vou dar um exemplo. O colega que senta do meu lado é alguém que tem um temperamento um pouco, né, meio raivoso e tudo mais. De repente, ele me fala alguma coisa ali de uma forma que eu sei que existe essa possibilidade, porque a manifestação dele é essa. Só que eu vou sempre reagir daquela forma. E quando eu reajo daquela forma, eu não consigo me posicionar, aquilo me toma de um jeito, e aí eu vou conversar com aquilo que está me pegando, só que eu não me posiciono como eu gostaria. O que acontece? Eu levo aquela emoção para casa, converso com ela no jantar, no banho, levo para o travesseiro. No dia seguinte, aquilo ainda não foi embora, e aquilo já virou um sentimento, porque eu estou racionalizando em cima da emoção. Então, a gente tem uma capacidade de cristalizar, né? Não só passar, porque a emoção ela deveria ser pontual, só para a gente reconhecer o que acontece no meio, né? Então, o que acontece? A gente acaba entrando num modo de reações constantes a qualquer oscilação, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas se afastaram, o nosso convívio em sociedade, ele tá bagunçado justamente porque falta esse domínio emocional, né? Então, as pessoas acabam não se conhecendo, não se reconhecendo emocionalmente e acabam não entendendo ou não fazendo o menor esforço para entender a reação do outro, né? E hoje nós temos muito material para buscar a respeito. Nós temos autoconhecimento, né, muito na internet, nós temos canais como o seu, nós temos filosofia clássica, nós temos muitas coisas que a gente pode buscar, grupos meditativos. Então, existe uma urgência, eu diria, de olhar para as nossas emoções, porque existe uma falta desse autodomínio emocional que é a maior causa dos conflitos. Qual o maior problema das pessoas hoje? Relacionamentos. Por quê? Porque não se entendem, parece não se ouvir. Então as pessoas parecem escutar para responder, não para entender. E isso é Então, falta de autodomínio emocional, entende? e como é que a gente consegue esse autodomínio emocional? Que a pessoa está tão distante de si mesma, né? Exatamente. Então, a gente precisa começar a olhar de uma outra forma para as emoções. Bom, eu falo que assim, faz parte da cura o desejo de ser curado, né, Rosane? Não adianta muitas vezes a gente oferecer uma solução àquele que não busca por ela. Então, precisa primeiro dessa vontade, né? Desse querer. O querer é fundamental. Muito bem, quando a pessoa quer, porque geralmente eu recebo em consultório pessoas que chegam com muita dor. Você também deve receber pessoas que chegam Claro. carregadas de dor, né? Então, ninguém nos procura porque nós temos olhos bonitos, Não, né, Rosane? por alegria, ou porque estão felizes, não, infelizmente não, né? Exatamente. Então, quando a pessoa chega, é porque já está doendo tanto que ela precisa olhar. E esse é o momento exato da gente começar a trabalhar nessas questões, né? Então, eu começo a observar os meus pensamentos, observar as minhas reações. E quando eu compreendo por que eu reajo daquela forma, porque sim, a gente até pode dizer, é um programa de repetição, vai cristalizar, vai virar uma programação. Mas hoje a neurociência já fala que a gente pode criar vários caminhos de conexão neural. A medicina chinesa, por exemplo, fala assim: se eu tiver uma ponte que me leva daquele lugar até este lugar, mas eu só tenho um caminho e ela ruir, eu caio no abismo. O que significa isso? Significa que quando a gente entra numa rotina, e a gente faz tudo igualzinho, sem perceber, a gente entra num padrão robótico, automático. Se você perguntar para uma pessoa assim, você lembra quando você acorda qual é o primeiro pé que você coloca no chão? Geralmente a pessoa não vai lembrar,
porque é tudo tão automático, ela faz tudo igualzinho, porque a gente precisa dessa segurança interna, né? Então, criando um caminho seguro, eu entro numa rotina. E aí a medicina oriental diz que quando a gente está em rotina, nós já somos seres doentes. E, Interessante, que interessante. Então, quer dizer assim, ó, que se a gente não controla as nossas emoções, se a gente não domina essas nossas emoções e não tem um autoconhecimento sobre de como que elas estão acontecendo no nosso dia a dia, a pessoa adoece. Vamos pensar assim, numa pessoa que é extremamente estressada, já se levanta de mau humor, já não consegue fazer as coisas porque ela não gosta, ela não está satisfeita, que tipo de sintomas ou como que ela vai adoecer, de que maneira? Tem isso uma explicação? tem, tem isso. Eu costumo dizer que esse é um padrão azedo. Todo mundo conhece os azedinhos, né? Aquela pessoa que, bom dia, só se for para você, né? E essa pessoa, Só se né? E tem muita gente assim que é azeda, né, na forma. E eu até brinco, na outra encarnação foi um pé de limão, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba cristalizando essa forma dentro do nosso padrão de rotina, dentro do nosso padrão de segurança. E aí, essa pessoa não sabe muito como fazer. Se ela não for educada sobre isso, ela não vai saber manifestar de outra forma, porque esse é um caminho que ela já cristalizou. Mas os sintomas dentro de um azedinho, a gente fala que é uma raiva escondida. Todos que se manifestam dessa forma têm dentro de si uma raiva contida. Então, pode observar, pessoas que são mais azedinhas, elas vão ter um olhar, uma olheira mais profunda, vão reclamar muito de dor de cabeça, problemas na boca ou nos dentes, porque são pessoas que acabam trazendo muitas reclamações e quem reclama, clama novamente e está fortalecendo aquilo que ela não quer, aquilo que ela não deseja. Então, esse padrão é um padrão de raiva. E quando a gente encontra um azedinho pelo caminho, a medicina oriental vai trabalhar no fígado. O fígado é o órgão afetado por conta da raiva. Então, as pessoas pensam que os órgãos, quando a pessoa tem problemas de raiva, é o fígado que criou essa energia. Não, não. O fígado, ele é o órgão afetado, né? Então, para a medicina oriental, o nosso desafio é aprender a usar todas as energias, porque as energias emocionais, eles entendem tudo por energia. Inclusive, eles classificam como vontades. Eles falam em 5 vontades. As 5 emoções básicas, como 5 vontades, são forças de ação. Então, já é uma janela diferente. A gente já começa a olhar de uma forma diferente, né? Por exemplo, a parte, o meridiano do fígado, né? Vai trabalhar a raiva, vai trabalhar essas questões com cabeça, fundo de olhos, boca amarga. O raivoso, ele tá sempre de ressaca. Pode perceber. Ele tá sempre, parece que foi, né? Passou a noite na balada, não dormiu bem, chegou bravo no trabalho, aí acontecem outras coisas que ele se irrita, parece que existe uma química, parece não, existe uma química dentro dele, como se as células pedissem mais daquilo, porque é um alimento para a célula. A célula de um raivoso já nasce com um Rzinho de raiva e com a carinha verde. Olha só, que interessante. E me diz uma coisa, por exemplo, uma pessoa que está magoada, está chateada, foi traída, um filho abandonou, que tipo de situação ou como que ela vai adoecer? Como é que funciona isso, a mágoa? Então, o magoado, eu acho que esse é um clássico, né? A gente tem muitas pessoas que acabam somatizando ali uma situação, guardam, né? Engolem muito, porque é o que eu digo, né, Rosane? A gente pode colocar qualquer coisa para fora, a gente pode dizer qualquer coisa, mas se a gente souber a forma de falar, a forma de colocar, o que que acontece? Essa forma, ela vai passar a ser uma comunicação fluida, não violenta. A comunicação violenta nos agride também, né? Então, quando eu consigo expressar, eu retiro aquilo de dentro de mim, eu troco para uma compreensão. E hoje as pessoas, por ego, por orgulho ou vaidade, se fecham, não querem falar. Então, eu prefiro ficar com o meu orgulho ferido, né? Começa aí, do que tentar resolver. Então, quando, por exemplo, a gente fala dentro da medicina oriental, os sintomas da mágoa, eles vão pegar toda essa região torácica, chakra cardíaco, frente e trás, pessoas que têm muitas dores na torácica, nas costas, nas regiões da escápula, ombros, até um pouquinho acima do estômago,
essa região é uma região bem afetada. Bom, quando chega no corpo já somatizou, né? Mas um pouquinho antes, essa pessoa vai ter enjoo, náusea, insônia, né? E vai afetar também a região do pulmão, porque coração e pulmão, na medicina oriental, eles vão fazer uma troca de energia. Então, um fornece energia para o outro, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa. Então, vai subir uma energia eufórica na crise de ansiedade, e o pulmão vem com a energia dele, que é um neutralizador, para acalmar essa ansiedade. Então, no excesso, a gente fala que tem excesso, acúmulo e excesso, ou uma falta da energia do meridiano. E quando eu falo de campo de energia, é a própria emoção, tá? Então, o pulmão, ele vai, no excesso dele, ele vai para uma tristeza, ele fica ali remoendo, né, as tristezas. Uhum. Então, a pessoa ela pode apresentar problemas respiratórios, asma, rinite, bronquite, criança com asma, reflexo dos pais que não conseguem conversar. Que interessante. Qual é outro sintoma, outra situação assim que tu pode explicar, dizer como que funciona, por que que isso acontece, por exemplo? Ainda dentro da mágoa, você diz? Pode ser, ou de outra situação, não sei. Tá. Vamos pegar aí uma situação de rim, né? Os rins, eles são a nossa energia vital. Então, dentro da medicina oriental, a gente entende porque eles trabalham com os elementos, né? E são 5 elementos. Então, a gente diz que a água, terra, fogo, o metal, que seria equivalente ao ar, e a gente tem, dentro dessa classificação dos elementos, madeira, que eu esqueci da madeira. Madeira, ela está relacionada ao movimento dos impulsos, dos renascimentos ou dos nascimentos. Madeira é aquele elemento na natureza que a gente joga a sementinha, é a força de romper a semente para vir para a vida, né? Então, por exemplo, o fígado é elemento madeira. Então, é muita energia de ação que não é canalizada da forma correta. Voltando a falar do rim, o rim, ele é a nossa vitalidade. Então, qual que é a condição de lidar bem com essa energia? Ele vai escolher onde eu coloco a minha força, onde eu imprimo a minha energia vital. E se ele entender, né, essa energia entender que a gente está imprimindo de maneira errada, ele tenta trazer de volta essa potência, segurar um pouquinho, reter um pouquinho, só que aí entra um padrão de medo. Então, a pessoa começa a entrar num padrãozinho de medo, e geralmente os obstáculos são o movimento dos obstáculos na vida, quando a pessoa tem muito medo, aquele medo que congela, faz pedra no rim. É a transposição daquelas pedras que eu realmente preciso tirar do caminho para chegar onde eu preciso chegar, né? Assim como a fluência, né? O baço, por exemplo, ele vai trabalhar a fluência do sangue, o coração, a alegria de viver. Então, quando a pessoa entra num movimento de depressão, o excesso da mágoa e o remoer vai levar essa pessoa para a depressão, porque ela está em qualquer lugar, menos no presente, Uhum. né? E aí esses sintomas vêm e é aquela somatização, né? Então, quando chegou no corpo, a gente diz que é assim, já o pedido de socorro máximo. Somatizou, a gente precisa voltar e corrigir o corpo físico, o sintoma no corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético, e eu digo até que é o corpo espiritual, porque a forma inteira, né? Quando a gente olha o ser como integral, a gente não diz este é o espírito da coisa, né? Então, o espírito como totalidade do ser, né? Porque hoje a nossa medicina, ela olha para a doença. Eu, em consultório, Rosane, atendo alguns médicos, acho que 7 ou 8 médicos, e eu escuto deles muitas vezes, nós discutimos bastante sobre esses temas, eu adoro compartilhar, né, com os médicos, porque eu entendo que se a gente tivesse aí uma união das medicinas, nós teríamos muitas curas, né, e eu agradeço cada um deles, porque eles me ajudam a entender muitos processos, né, dentro de uma fisiologia, de uma cinesiologia, anatomia. Então, quando a gente olha para a nossa medicina tradicional, infelizmente a formação tradicional, ela olha a doença, ela não olha o doente. E quando a gente olha dentro das medicinas orientais, a gente olha o doente como um todo, a gente não trata a doença, a gente trata a origem, o ponto inicial, né? Por exemplo, a medicina egípcia, ela fala algo como converse com os seus órgãos. Quando você tiver um problema no seu intestino, coloque as mãos sobre ele, converse com ele, diga que Olha você que precisa, interessante.
né? E eles entendem isso como chaves de comando, são comandos que a gente desaprendeu, né? Por exemplo, a sua consciência vai manifestar aquilo que você acredita. Então, se a pessoa acreditar que ela não tem capacidade de aprender tal coisa, ela vai criar um bloqueio. Então, quando a gente começa a comandar a nossa mente, né, a dar um comando, eu consigo, eu sou capaz, eu começo a criar uma abertura. E quando um órgão está adoecido, eu digo que as doenças são cartas convite. Né? Porque algo precisa ser visto, algo precisa ser olhado, algo precisa ser acolhido. E a gente precisa ter essa paciência, essa amorosidade de olhar, poder acolher e poder trabalhar um caminho de resolução. E geralmente as emoções, elas nos apontam. Olha, é como se fosse assim, você está usando essa força de forma errada. Vamos tentar de novo? Vamos um novo caminho? E muitas vezes, nós ocidentais, nós paramos no nosso, na nossa crítica, no nosso auto-julgamento. E aí a gente estanca todo o processo. Mas que legal, né? Então vamos pensar assim, um resfriado, um simples resfriado, tem muita coisa por trás disso. A gente vai no médico, o médico toma antibiótico, toma 7 dias de não sei mais o quê, para dor de cabeça, pronto, morreu ali. Não vai perguntar, mas e por que tu tá resfriado, ou tem ficado resfriado com tanta frequência? O que está acontecendo na tua vida? É mais ou menos por aí? Completamente isso, Rosane. A gripe, ela é uma pausa para revisão de planos. Tu vê que é mesmo, é para parar, tu tem que seguir outro rumo. É Alguma pra... coisa está sinalizando, teu corpo está dizendo, tu não está bem, te acorda. E aí, para cada um, a gente entende que os sintomas vão contando. Então, por exemplo, as pessoas que têm sinusite de repetição, é aquela irritação tão estampada que está aqui, né? Faz o acúmulo nos seios da face, né? O acúmulo do muco nos seios da face. Então, é uma irritação que está ali exposta, está na minha cara. A dor de cabeça, a gente faz até aquela couraça visual de espremer os olhinhos assim. Então, cada gripe, cada resfriado traz um sintoma. Então, essas de via aérea superior também estão relacionadas assim. O que eu não estou conseguindo respirar? Onde que o ar está impregnado? Será que no meu trabalho? Será que num relacionamento familiar? Será que, né, num curso que eu faço? Onde que está insustentável isso para mim? E quando eu me conheço, eu consigo me acolher. Eu consigo entender e mover. Não preciso jogar aquilo fora. Ah, é problema de relacionamento, então vou romper com essa relação. Não, busca harmonizar. Essa forma me machuca, me agride. Qual que é uma forma melhor de agir dentro dessa situação? Né? É buscar possibilidades, o universo infinitas possibilidades. Nós temos muitas formas de chegar no mesmo caminho e cada um tem um jeito. Encontre o seu, né? Esse é o mais importante, é o que eu falo para os meus atendidos aqui, encontre o seu caminho. Quando a gente atende uma pessoa pela medicina oriental, a gente faz a pulsologia chinesa. A pulsologia chinesa é simplesmente um toque no pulso, onde eu vou sentir cada batida de cada órgão. E ali o corpo vai me contar o que está em desequilíbrio. Então ali eu começo uma conversa, um diálogo com a pessoa para compreender por que o funcionamento dela é daquela forma. Porque aquele funcionamento é o funcionamento que ela precisa. Mas muitas vezes aquilo que a gente traz como um ponto forte para uma ação, ele pode exceder. E eu posso me perder nesse caminho. Então, a E chave é o equilíbrio, né? tu tem como mostrar como é que a gente verifica como está cada órgão? Através, Eu assim, de posso vídeo ou é explicar. difícil? Eu posso explicar. Cada Saiu dedo. a tua imagem, saiu. Agora. Voltou? Ah, desculpa. Cada dedo vai representar um órgão, né? Na verdade, a gente trabalha órgão e víscera. Então, cada dedo está relacionado. Eu vou deixar assim: cada dedo relacionado a um elemento. Então, quando eu faço um movimento, um toque, né? Como é que eu vou mostrar? Vou mostrar assim para vocês. Então, sempre aqui do lado, né, do meu. É, do lado radial, eu vou fazer um movimento que eu vou sentir aqui cada batida. Eu sinto pulso a pulso. Então, Olha que legal. vou sentindo ali, né, como que está o meu rim, a minha bexiga, vou sentindo como está meu fígado, minha vesícula, vou sentindo como está o meu coração e o meu intestino delgado. Então, assim, a gente tem cada elemento, a gente tem alguns órgãos e algumas vísceras que a gente vai buscando compreender como está essa energia, se está fluida, né? Se está. É difícil explicar um pouquinho da pulsologia, mas eu vou te dizer que eu já tive professores, mestres da medicina oriental,
que só de colocar a mão te dizia a data da sua última menstruação. Olha, que legal, que Uma coisa bacana. sensacional. Então, eu sou Uhum. suspeitíssima, viu, Rosane, mas eu adoro a medicina oriental. É, eu tô vendo, tu foi apaixonada, né, por tudo que tu tá nos trazendo. E me diz assim, o que que tu acha mais interessante falar, ainda que tu não abordou, que é importante alertar as pessoas de como que elas evitar, para evitar ficarem doentes, né? Através do controle das emoções. Então, bom, eu acredito que o melhor, né, e mais produtivo caminho é o autoconhecimento, essa busca por si mesmo, né, essa vontade de querer se melhorar, né? Então, eu diria, comece pela vigília dos pensamentos, né? Eu brinco dizendo que é vigiar os pensamentos e não policiar, né? Se eu colocar um policial para olhar alguma coisa, se ocorrer alguma coisa ali que não era para ocorrer, o que, que o policial faz? Né? Vai rolar um choque ali. Então, não é para policiar, porque se a gente se policiar, a gente se julga, a gente para na crítica e fica rodando naquele lugar. Então, não. É só para ser um observador de si mesmo. Então, eu digo assim: a gente pode andar com um bloquinho no bolso, ou até o próprio bloco de notas do celular, e pense assim: cada vez que eu me julgar, ou cada vez que eu julgar alguém ou alguma situação, eu coloco um pontinho. Eu acho que teremos muitos Legal. pontinhos, né? E aí a gente pode observar também, faça no fim do dia, para não cair nessa rotina, faça no fim do dia um breve movimento mental ali, tentando entender qual foi a minha emoção que mais me pegou hoje. Qual a emoção que mais conversou comigo? O que, que eu mais senti no dia de hoje? E quando a gente começa a perceber o que a gente mais sentiu, a gente começa a perceber onde está o nosso excesso. Porque uma emoção puxa outra coisa, que puxa outra coisa, eu vou ligando os pontos, essa emoção me faz lembrar uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, eu acho que vai acontecer aquilo de novo, e aí já crio aquela bagunça, Entendi. aquela fantasia do sofrimento. Então, é assim, faça um novo contrato, né? Eu digo para as pessoas, faça um novo contrato. Antes de dormir, você perceba qual foi a emoção que mais passou por você no dia, pode anotar aquela emoção, perceba depois, faça assim, eu vou dormir agora, eu vou entregar toda essa carga, esse peso que eu criei, eu me perdoo por esse excesso, né, que eu estou gerando para mim mesmo, eu permito que o Entendi. meu corpo me ajude, né, a trazer a paz do sono e que amanhã eu vou fazer de uma forma diferente, para me ajudar, para ser mais paciente, mais amoroso, né, mais complacente comigo e com o meio. Então, Muito isso bem. é uma das práticas da medicina egípcia, né? Você conversar com a sua centelha divina, com o seu eu superior, pedindo essa conexão, porque nós temos essa porção luminosa e a ideia não é evitar a sombra, mas é perguntar para ela: o que, que você espera de mim? Como é que você pode me ajudar? Né? Inclusive, eu vou até deixar uma dica bem legal, Rosane. Ontem, muito despretensiosamente, o meu filho caçula me convidou para assistir um filme. E aí eu dei uma paradinha e fui assistir o filme com ele. Um filme que está na Disney, chama Turning Red. Eu não sei qual que é a tradução para o português, mas é a historinha de uma menina que, quando ela descontrola nas emoções, ela se transforma num panda vermelho. Olha só que interessante. E aí Ah, ela vai aprendendo a lidar com as emoções, e quando ela consegue controlar as emoções, ela volta ao estado normal. Olha que tu legal. vê, que bacana. E ela cria Uhum. uma âncora, ela busca uma. Como é que ela faz isso? Ela cria uma âncora quando ela lembra do amor das amigas, dizendo: calma, nós estamos aqui, vai ficar tudo bem. Ela respira e ela volta para o corpinho de menina. Que bacana. E para encerrar, assim, qual é a dica? Que tu já deu tantas, né? Mas tu tem mais alguma para finalizar para essa mulher que está nos escutando ali, está precisando se encontrar? Olha, eu vou deixar uma dica que eu trabalho sempre, que é dentro da paciência, da amorosidade, do auto-perdão. Então, façam esse compromisso, né? Dizendo, eu me comprometo comigo hoje, amanhã e depois, né? Para que esse potencial me leve para onde eu preciso ir, né? Todos estamos aqui na busca de ser felizes, mas todos temos um papel, né? Onde está o meu propósito? Onde vibra o meu coração? Então, perceba, se você faz algo que não vibra o seu coração, não joga aquilo fora. Pega, recolhe aquilo que há de bom e perceba, eu posso levar isso para onde vibra meu coração?
E aí, não só profissionalmente, mas em qualquer situação. Dessa forma, é possível que a gente crie uma ponte até nós mesmos, para que a gente possa se compreender, se aceitar, ser a nossa melhor amiga, a nossa amiga mais leal e não se desrespeitar. Porque a gente se atropela muito, né, Rosane? Então a gente tem que aprender esse valor de olhar de novo. Olha no espelho, mulherada, diga eu me amo, eu Ah, que aceito ser a importante. minha melhor versão, eu busco Muito essa melhor legal. versão, né? E se conectar novamente a si mesmo. Essa é a minha dica. Fundamental, uma dica super importante, eu acho que por aí começa toda uma virada na vida de uma pessoa, né? Com E certeza. essa questão de amor próprio, de se valorizar. Cíntia, muito obrigada por essa oportunidade, eu adorei nosso bate-papo, quem sabe a gente volta de novo a conversar sobre um outro tema, porque tem muita coisa, eu vi que tu é apaixonada pelo que tu faz. Adoro mesmo. Né? Eu sou suspeita, mas, gente, o caminho do autoconhecimento realmente é recompensador. Falo que eu cheguei na terapia por dor, mas pela transformação de vida, a minha, eu sei que nós somos capazes, sim, nós conseguimos. Essa mulherada forte tem que, né, trazer esse potencial à tona. Eu só te agradeço, viu, Rosane, pela oportunidade e parabéns pelo trabalho incrível. Menina, obrigada, viu? Um grande abraço. Obrigada, outro. Tchau, tchau.